Olá, artistas! Estamos em mais um MM. Ainda estou testando os nomes Minuto Magician, dessa mini masterclass. E hoje eu vou falar um pouco de como uma marca nasce. Eu quero compartilhar algumas histórias e algumas conquistas de quando eu comecei que tiveram uma grande influência em mim, para que você possa entender e ver como o seu background pessoal pode influenciar e impactar a sua marca também. É a forma que você vai ter de gerar uma conexão com seus seguidores e também clientes. Eu nasci em 1991, na época pouquíssimas pessoas tinham telefone ou celular, sequer um computador. O que é engraçado pensar que nós éramos restritos a uma programação pronta na televisão ou no rádio. Meus pais moravam em casas diferentes, mesmo sendo um casal. Minha mãe e eu morávamos com meus avós maternos e meu pai com meus avós paternos. Na época, eles estavam guardando dinheiro para conseguir comprar um espaço próprio. E no período de 7 anos, desde quando eu nasci, eu tinha muita referência dos meus tios, porque eu morava com eles, com meus avós. Principalmente da minha madrinha, que hoje ela é falecida. Eu tive uma infância incrível, eu cresci com meus avós, meus bisavós, eu tive muita referência de mulheres fortes e que trabalhavam duro para conquistar o seu espaço também. Isso é muito interessante vendo hoje, porque durante o meu intercâmbio eu tive 2 irmãs e um irmão. Durante o mestrado eu tive muitas amigas mulheres e aqui no Brasil, quando eu era adolescente, foi o extremo oposto. Eu sempre fui a moleca que andava com os meninos. Mas eu tive um crescimento meio idealizado com essas figuras critérios e sempre mais voltado para as figuras femininas também. Especialmente a minha avó e a minha mãe, que muitas vezes chegava do trabalho perto da meia-noite porque ainda estava trabalhando, ainda estava entregando relatório, fazendo folha de pagamento, e eu entendia. Era algo maior. Eu nunca cobrei a presença dela porque eu sentia que era para algo maior. Eu cresci num bairro de classe média em Americana, num lugar que já era conhecido por ser de velhos, pois quando era um bairro antigo e era próximo de uma avenida principal, sempre tinha pessoas mais velhas. Quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que eu fui para Disney e essa experiência abriu minha mente no nível surreal. Para todas essas possibilidades de imersão, pelo atendimento, pelo projeto, pelo cuidado das pessoas. Na época, obviamente, eu não via como um projeto. Era só um lugar mágico para viver a magia na pele. Eu tive ótimas figuras paternas em todas as casas que eu morei. Primeiro com meu avô materno, meu pai, meu avô paterno, e depois com meu pai dos Estados Unidos, e mais adiante com as minhas amigas, que eu sempre busquei como referência aquilo que pudesse ser bom para contribuir para uma família. Eu tive uma vida familiar muito completa na minha infância, e o incentivo de me comunicar e de me expressar veio diretamente da minha tia e da minha madrinha. É algo que eu carrego até hoje. Ela era advogada, se casou com um advogado também. Na época eu não entendia que era uma profissão extremamente comunicativa e, acima de tudo, argumentativa. Eu saía muito com eles e a gente não parava de falar um segundo. A minha mãe sempre trabalhou, o que foi muito importante e ainda é muito importante para ela, mesmo aposentada. Eu não imagino ela parando, pelo menos não tão cedo. A minha avó sempre acordava super cedo, preparava o café para a família inteira, meu avô, minha mãe, meu tio, minha tia e para mim. Ela sempre trabalhou. Na época, ela vendia Yakult na rua com o carrinho. Sempre foi e ainda é uma costureira de mão cheia. Ela costurava peças de lingerie para uma marca grande na cidade. Ninguém ficava em casa sem fazer nada, todos se ajudavam. Esse trabalho, hoje, eu uso como referência, porque eu consigo buscar o meu propósito assim. Uma tia-avó minha tinha uma produção de roupas infantis e eram todas sempre muito chiques, muito elegantes. Casacos de pele, vestido rodado, bordado, com muito floral. Toda vez que ela vinha de São Paulo, da cidade grande, ela trazia muita roupa para mim e eu amava. Eu me sentia realmente num conto de fadas. O marido dela, que é irmão da minha avó paterna, foi idealizador da Lilica Ripilica. E ele me chamava assim, porque eu não parava quieta um segundo. Tava toda hora brincando, pulando, mexendo no sofá, fazendo cabana, inventando histórias, vivendo essas histórias. O que eu entendi nisso tudo, porque meu avô paterno também tinha uma empresa têxtil e a minha tia, irmã do meu pai, trabalhava com ele,
foi que eles se cercavam de pessoas que gostavam de trabalhar junto. E para mim, isso era como se uma pequena comunidade começasse a ser criada. E isso se torna, pelo menos para mim, as minhas primeiras memórias de uma construção de equipe, porque eles queriam ter certeza das pessoas que estavam próximas se elas eram realmente boas. Então, uma das lições de vida que eu tenho aqui é você se cercar de pessoas boas, não só como pessoas, mas no que elas fazem. Desde pequena eu sempre gostei muito de mexer com as mãos, montar, criar coisas, além da pintura. E todo Natal eu era a pessoa que decorava a casa inteira. Eu era a pessoa que fazia tudo isso. E os familiares traziam os presentes para eu embrulhar. E minha avó dizia: não importa o que você esteja fazendo, mas você precisa fazer muito bem feito. Não importa o quão pequena é a tarefa, o quão pequena ela pareça ser, faça bem feito. Faça com o melhor das suas habilidades no momento. E se você não consegue fazer isso muito bem, descubra uma forma de melhorar e de aprender. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o perfeccionismo visual que eu busco entregar para os meus clientes, porque essa é a primeira impressão, o primeiro impacto que vai ficar. E eu não tenho uma tolerância muito grande para coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira que eu idealizo e que às vezes não são. Por isso que dizem que paciência é uma virtude, e eu aprendi isso com a minha família, tanto o perfeccionismo quanto a paciência. A minha avó materna é uma pessoa extremamente paciente e amorosa. Já a minha avó paterna, ela é mais ferro e fogo, ela é pé no chão e faz as coisas acontecerem. Foi uma ótima mistura para eu conseguir entender o equilíbrio nisso tudo. Eu aprendi tanto quando era criança sobre realmente valorizar e adquirir certas coisas com essas vivências, que tem muitas lições que hoje eu consigo ver que influenciaram diretamente o meu trabalho. Trabalhar com outras pessoas, e sejam clientes ou colaboradores, aprender a empreender desde cedo. Não ter medo de colocar a mão na massa, porque eu estava sempre me comunicando. Aprender com as mesadas, como contar o troco, como guardar para depois, todas as coisas diferentes de como querer algo e precisar guardar para isso, precisar trabalhar para isso. Claro, eu tive muitos privilégios crescendo porque meus pais tiveram uma incrível ascensão financeira, social e de trabalho. Eles sempre trabalharam muito e eu pude aproveitar isso também. Muitas vezes a troco da sua presença, mas foi algo que eu compreendi logo cedo. Meu pai é médico e trabalha de plantão, às vezes 72 horas. Minha mãe sempre foi da área administrativa e ela sempre organizou, gerenciou a casa. Isso me trouxe uma referência muito diferente, porque não era sempre que eu via meu pai. Ele ou estava trabalhando, jogando tênis, dormindo, descansando, para depois voltar nessa rotina. Por isso, os momentos que nós tínhamos juntos, eu aproveitei ao máximo. E com certeza isso influenciou também o meu estilo de trabalho hoje. Fora do CLT, do liberal, empreendedora. Essas lições que eu aprendi quando eu era mais nova, elas fazem parte da minha fibra. Nada é por acidente. E eu penso que todas as lições que você aprende durante a sua vida, elas são extremamente importantes, porque elas formam o que você será depois. Sentar, refletir sobre isso, reconhecer isso e dizer para si mesma: essa foi uma jornada incrível. E sabe, se alguém me perguntasse de onde veio essa vontade de empreender, provavelmente eu não diria que foi brincando de Barbie. Mas eu paro e penso agora que talvez pudesse até ser. Essa figura, esse símbolo, foi uma referência muito grande para mim crescendo. Minha mãe, minhas avós, elas adoravam me dar essa boneca. E foi nesse espaço que eu construí, que eu trouxe histórias, que eu vi que a Barbie, eu no caso, que eu me via como Barbie ali, poderia ser o que eu quisesse. Você aprende ao longo do caminho, prestando atenção, e eu sinto que eu fui uma ótima estudante no quesito de observar, prestar atenção. Eu queria aprender tudo que eu podia, eu sempre fui muito curiosa. Então, outra lição que eu trago aqui é para você prestar atenção, ser curiosa. Eu tinha um desejo de fazer o meu melhor quando era criança, adolescente, adulta, e eu acho que ter uma rotina me ajudou muito nisso. Durante muito tempo eu achei que uma rotina ia me aprisionar. Mas eu entendi que buscando essa segurança, eu tenho mais liberdade para fazer as coisas de forma organizada e realmente fazer e não procrastinar. Quando nós temos uma empresa, quando nós estamos começando e você está sozinha, se você não tem uma motivação, a chance é altíssima de você procrastinar.
Então, olhe como a rotina como um ponto principal de partida. E como que é um dia na minha vida? Um dia na minha vida começa mais ou menos às 6 da manhã, eu acordo, tomo café com meu marido, dou comida para os cachorros e por volta das 7 eu já sento na penteadeira, que eu sempre idealizei, que sempre foi um sonho, e eu começo a me arrumar. Nesse momento, eu ouço alguns podcasts, já começo a responder o WhatsApp, deixar a alma fazer o download ali. Eu sinto que na hora que eu sento para trabalhar às 8h30, 9 horas, eu já estou no movimento, eu já estou no fluxo. Eu sinto que eu consigo fazer muita coisa das 6 às 9. E eu preciso ser honesta que eu não sou a pessoa mais pontual, mas para as minhas clientes, para as análises, eu sempre estou no horário, aguardando e pronto para servir. Eu consigo me preparar, pensar o que eu vou fazer, falar e até mesmo escutar. O trabalho de mentoria requer um planejamento prévio que não é mostrado. Eu sempre acompanho o progresso nas reuniões e eu preciso entender ainda mais como eu posso orientar a pessoa. Tudo que eu faço é para que a próxima hora flua da melhor maneira. E se eu consigo me manter dentro da agenda, dentro da rotina, se eu consigo manter isso, eu me sinto muito bem. Eu me sinto mais organizada, eu me sinto uma pessoa de sucesso, muito bem sucedida naquilo que eu me dedico a fazer. Eu tenho uma ótima satisfação que vem quando eu deito na cama no final do dia, eu descanso a cabeça no travesseiro e eu consigo sentir que eu fiz o meu melhor, que eu entreguei o meu melhor. Seja a sua melhor versão todos os dias. O que quer que seja, todo mundo é confrontado com diversos desafios diariamente. Pensamento e ação você precisa ter para você conseguir levantar e ter melhor atitude. Então, esse pensamento e essa ação para você conseguir fazer, trabalhar duro naquilo que você é boa, tentar aprender algo novo todos os dias, é ter essa melhor atitude. Você vai conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro, se sentir mais realizada e mais satisfeita. Eu acredito que você deva apreciar suas raízes, tentar fazer o melhor naquilo que lhe foi dado. Eu sonhava em ter uma vida muito boa, num lugar parecido com o que os meus pais vivem. Pois é, sempre foi minha referência. E isso aconteceu. Eu fui atrás de fazer acontecer. Eu manifestei esse sonho e ele se concretizou. Mas eu não manifestei e joguei para os céus, esperando que o milagre divino fosse acontecer. Foi trabalho, foi esforço, é diário e eu me dedico para isso. Crescendo, as minhas avós mostraram muita importância de festas, de comemorações, Natal principalmente. E tudo que vinha com isso, seja de aniversário, uma realização, o foco era celebrar, transformar numa festa. Então faça algo para você nesse sentido, adote esse ritual e celebre em família. Eu sempre fui uma pessoa extremamente independente. Por ser filha única, eu precisava me virar. Qualquer problema que eu tinha, eu resolvia. Inclusive, eu me tornei um pilar de sustentação e apoio para minha família quando alguns problemas apareceram. E eu sinto que essas coisas não só me fortaleceram, mas eu vejo de uma forma positiva, que eu fui muito abençoada e eu vejo quão lindo tudo isso é. E foi nesses momentos que eu consegui descobrir também uma visão mais empreendedora. Quando eu comecei a ser empreendedora, na minha mente, foi quando me pediram para criar o primeiro logotipo e cartão de visitas. Foi o primeiro start que eu realmente vi que as pessoas estavam dispostas a pagar pelo meu trabalho. E também a primeira vez que eu pintei uma parede, meu primeiro mural, eu não fazia ideia do quão divertido e também desafiador seria. Mas eu fui com o projeto na mão, sem projetor, que hoje nós temos essas ferramentas, eu fiz. E foi inspirador. Mesmo que de forma inconsciente, perceber que eu podia fazer tudo isso. Isso criou uma fagulha, uma centelha que depois entrou em combustão e se tornou o fogo que eu tenho hoje. E eu percebi que eu poderia ser essa pessoa, ter meu próprio negócio. Eu queria ser alguém que pudesse ter uma carreira que eu gostasse, que eu tivesse uma referência de dedicação dentro de casa, porque eu tive muito disso e eu trago isso para dentro do meu trabalho. E foi de forma natural. Em 2020, eu abri uma empresa com meu marido e meu sócio, uma marca de roupas, e daí muitas outras criações, mentorias, projetos, consultorias. Eu trabalhei durante 4 anos para a Alemanha, durante 3 anos para a França, como social media. Tudo isso se tornou uma bagagem. E para finalizar, eu quero que você pense numa época da sua vida em que você fez algo muito bem feito. Foi dando ótimos conselhos para alguém? Foi cozinhando para uma exposição, para uma feira que você foi? Foi pintando uma parede?
quais são suas principais habilidades, quais são seus principais talentos que você pode colocar no seu trabalho e como que isso pode ser usado para sua marca também. Você pode usar essas habilidades, esses talentos para promover a sua marca? De que forma? Escreva essas ideias e pensamentos, são algumas anotações que parecem também um diário, porque a intenção é que você retorne sempre que precisar para avaliar quais são suas principais forças, seus talentos, suas habilidades, de acordo com a sua história. Muito obrigada, artista. Semana que vem, às 10 da manhã, estamos ao vivo mais uma vez. Até lá!